Olá, gente, tudo bem? Hoje eu queria falar um pouquinho sobre a ação de Deus quando o sacerdócio, por exemplo, no Antigo Testamento, na nação de Israel, não está atendendo aos propósitos de Deus, ou quando a igreja não consegue atender aos propósitos de Deus, às necessidades de cada tempo, cada ocasião que nós vivemos. Então, no Antigo Testamento, na nação de Israel, quando o sacerdócio levítico, a descendência de Abraão, não estava atendendo ao querer de Deus, Deus levantava um nazireu, né, que era alguém de outra tribo que vinha para suportar as necessidades e atender melhor a vontade de Deus para aquela nação. Né? Jesus, por exemplo, não era da descendência de Levi, né? Foi um sacerdote levantado da tribo de Judá. Então, na igreja, essa situação se repete. Quando a igreja não consegue atender às necessidades, Deus levanta um ministério paralelo, alternativo, que ele não é definitivo, mas ele é provisório e atende essas necessidades. Então, por exemplo, há uns 30 anos ou um pouco mais atrás, né, as igrejas só tinham música sacra, só tinham hinos, e começou a ficar descontextualizada em relação à sociedade. Tudo bem, para dentro, muita gente acha, não, tem que ser hino, eu gosto de hino e tal, mas Paulo falou, nós temos que fazer de fraco para os fracos, forte para os fortes, grego para os gregos, judeus para os judeus, para alcançar ao máximo de pessoas que nós pudermos. Precisamos nos comunicar na linguagem das pessoas. Jesus se fez homem e veio habitar entre os homens. Então nós precisamos entrar, né, nessa forma de comunicação mais contextualizada, atualizada, para poder alcançar realmente vidas. E eu tive a oportunidade de congregar na Igreja Presbiteriana de Copacabana, onde eu tive o início da minha fé, né, no Rio de Janeiro, que foi provavelmente a primeira igreja no Brasil com bateria, teclado, órgão, guitarra e jovens ministrando. Então havia lá, por exemplo, um culto jovem, né, que se tornou, era às 18 horas todo domingo, o culto jovem se tornou o 7º ponto de atração turística na cidade. Se você fosse no aeroporto de Santos Dumont ou do Galeão, você ia encontrar lá atrações turísticas. E tinham as várias atrações, e a 7ª delas era culto jovem, Igreja Presbiteriana de Copacabana, música, né, religiosa, música cristã, né, totalmente contextualizada. Depois se levantou, nesse meio tempo, estava também se levantando o Ministério de Vencedores por Cristo, que criava música popular, baião, músicas samba, ritmos variados, né, contextualizados com a sociedade daquele tempo, e eles começaram a desenvolver música e a fazer trabalhos evangelísticos juntamente com as igrejas. Eles recebiam jovens de várias igrejas diferentes que se ofereciam, se candidatavam, eram treinados durante quase um ano, e no período de férias partia um grupo para o norte e nordeste do país, outro grupo para o sul e sudeste, evangelizando, fazendo cultos, tocando músicas não sacras, não hinos, né? E músicas atualizadas, contextualizadas, e fazendo apelos de salvação, e muita gente conhecendo o Senhor através deles. Depois, esses jovens, espalhados em suas igrejas, começaram a desenvolver esses trabalhos dentro das próprias igrejas, até o momento que aquele perfil de ministérios vencedores por Cristo não se tornou necessário, porque as igrejas estavam atendendo a essa necessidade, se comunicando melhor com a sociedade atual, né? Depois tivemos um tempo também que o mundo começou a ter muitas separações, divórcios. O casamento ficou algo muito inseguro, muito fragilizado, e atingiu a igreja também. Muitas crises conjugais, muitas dificuldades de casamento e muitas separações e divórcios dentro da igreja, né? E as igrejas não estavam estruturadas para atender crises conjugais e coisas. Surgiram vários ministérios, né, voltados fora da igreja, voltados para ministrar sobre a vida
conjugal, sobre educação de filhos, sobre casamento, né? Aí tem Jaime Kemp, o próprio grupo de vencedores, tinham Sérgio Leoto, Magali, tinham grupos que se apresentaram muito bem para suprir essas necessidades, né? E vários outros cursos muito importantes que surgiram e as igrejas começaram a aprender e começaram a ministrar e começaram a ter pastores de casais, aconselhamento conjugal e uma série de outras necessidades dentro da família passaram a ser atendidas dentro da igreja. Isso foi maravilhoso, né? Isso foi muito bom. Então, a igreja se fortaleceu. Só que hoje nós estamos diante de uma nova necessidade. A Organização Mundial da Saúde tem previsto já há alguns anos que nós estamos caminhando para um rumo de sociedade na qual 50% da população mundial estará sofrendo de ansiedade crônica e ou depressão profunda. Então é algo que começa a atingir a igreja. Nós sabemos aí de pastores até que cometendo suicídio, entrando em depressão, muitos membros, muitos cristãos sofrendo lutas contra a depressão, vivendo mundos ansiosos, excessivamente ansiosos, líderes cristãos completamente escravizados da ansiedade, um ritmo alucinante, que é consequência dessa nossa sociedade, da tecnologia atual e da forma como nós temos convivido com a tecnologia. Veja, a igreja precisa se preparar para esse tempo, a igreja precisa se organizar para se capacitar para poder atender essa necessidade. Tá? Existem trabalhos que atendem questões às vezes mais espirituais e tudo, mas veja, depressão e ansiedade não é uma questão só espiritual. Você tem uma questão emocional, você tem uma questão psicológica, você tem uma questão até fisiológica, além da espiritual, e essas coisas não se separam assim. O problema emocional, o problema... Não. Imagina uma pessoa que fica 5 anos endemoniada, né? Quantos problemas psicológicos, emocionais ela tem recebido na vida dela, quantos traumas, quanto que aquilo está impactando. E vice-versa, uma pessoa cheia de problemas emocionais, de perversidade, de posturas muito ruins, de neurose dominante, como é que essa pessoa não se torna um espaço livre para que um diabo que está em guerra, e o propósito maior dele é matar os homens, né? Destruir a raça humana, ele é homicida desde o princípio, né? Diz a palavra de Deus. Então, é óbvio que essas coisas começam a nos atingir. Então, você não pode separar. E olha, trabalhos têm surgido fora da igreja, mas precisamos ter trabalhos dentro da igreja para atender essa necessidade, poder trabalhar com essas pessoas. Não podemos ficar somente no comodismo, não, manda para um profissional, vai para um psiquiatra, vai. A igreja tem muitos psicólogos, psicanalistas, psiquiatras, né? E precisa haver um treinamento de pastores e líderes para que saibam lidar melhor com essas situações. É uma necessidade e a igreja precisa estar preparada. Olha, eu tenho oferecido um curso, né, que se chama Revisão e Transformação de Vida. É um curso muito bom, curso sensacional, pode ser ministrado na tua igreja, pode ser ministrado para grupos, às vezes até de empresas, né, que é um trabalho que ele vai atuar em 2 dos 3 níveis de uma depressão. O primeiro nível é quando ela começa a tomar conta de nós, começa a ter aquele sentimento de tristeza, aquela tendência mais frequente. O segundo nível é um nível mais profundo, de angústia. A angústia começa a tomar conta daquela pessoa. E um terceiro nível, ela já está dominada, ela não consegue sair da depressão, não consegue fazer mais nada, ela foi dominada, né, por este mal. Então, a revisão e transformação de vida é preventivo, ela nos ensina também sobre qualidade, ela nos ajuda a trabalhar nessas 2 primeiras etapas de um processo de depressão ou de ansiedade, né? Para nos livrar dessas coisas,
para que a gente já encontre caminhos de resistência, caminhos de mudança, de transformação. Igreja do Senhor, se prepara. Eu estou aqui me oferecendo para te ajudar. Deus te abençoe, um forte abraço.